Mais um. Continuando então falando sobre semiologia respiratória, a gente vai falar sobre oximetria de pulso, ok? E oximetria de pulso é algo que, como a tecnologia da oximetria de pulso se tornou muito barata, e isso foi importante pela popularização do equipamento. E hoje a gente vê oxímetros de pulso por causa da Covid sendo usados nas casas por causa do Covid para detectar hipoxemia e casos mais graves de Covid. Então, como a técnica ficou barata, o equipamento se popularizou e aí hoje em dia o oxímetro de pulso se tornou um equipamento semiológico como um estetoscópio, um esfigmomanômetro, um termômetro. O oxímetro de pulso hoje está presente na maleta de exame físico do médico. Então, é por isso que a saturação de O2, que a gente... saturação de oxigênio, que seria uma das informações possíveis no oxímetro de pulso, se tornou, vamos dizer assim, o quinto sinal vital. Quinto, levando em consideração que os outros quatro seriam temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial. Houve um tempo, acho que na minha época, ainda se fala um pouco disso, que o quinto sinal vital seria a dor, né? Então, nesse caso, a saturação de oxigênio seria o sexto sinal vital. Mas, pois bem, essa saturação de oxigênio aqui, medida pela oximetria de pulso, seria então uma medida indireta da oxigenação tecidual. Medida indireta da oxigenação dos tecidos, ou tecidual. Então, ela é muito importante, ela tem uma série de vantagens, ela tem uma série de limitações. O vídeo da interpretação dos resultados de o que você está vendo quando você encontra um resultado na oximetria de pulso será um segundo vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar basicamente do mecanismo de funcionamento, das vantagens e desvantagens da gente utilizar o oxímetro de pulso. Essa medida indireta, ela se dá por uma técnica que chama espectrofotometria. Ok? Seria a técnica utilizada pelo meio, o meio pelo qual a gente tem a estimativa da saturação de oxigênio. Então, o oxímetro de pulso é um aparelho pequeno, um caixotinho. Hoje, lógico, a gente tem oxímetros diferentes, tá? Eu vou falar do mais popular que a gente utiliza. Nos hospitais. Eu tenho um que eu carrego para cima e para baixo. E eu uso. Eu tenho ele comigo para passar visita nos pacientes. E é desse que eu estou desenhando aqui, mais ou menos. O desenho não ficou muito... Ele ficou grandão, né? Não tem problema. É bom para ilustrar como é que ele funciona. Então, ele é uma caixinha. Ela se abre. Você encaixa o dedo nela.
Não tô com a minha aqui, senão eu mostrava. Bobagem, né? Devia ter trazido. Então é uma caixinha, tem um visor aqui, um botãozinho para ligar. Tem um visor, você coloca no dedo e ela vai dar o valor de oxigenação, de saturação de O2 e o valor de frequência cardíaca. O valor vai ser visto aqui neste visor aqui. Além disso, você tem a visão da onda de pulso, tá? Além dos valores de oxigenação e frequência cardíaca, você tem a visão da onda de pulso. Isso é legal porque a espectrometria depende de uma onda de pulso que seja perceptível pelo aparelho. Por isso que os locais mais utilizados seria a ponta do dedo e lóbulo da orelha, o lobo da orelha, essa parte aqui da orelha, né? É utilizada, tem uns oxímetros que é uma bolotinha assim que fica nessa parte do lobo da orelha. E qual que é a sacada? É porque essas regiões aqui, elas são ricamente vascularizadas. E aí, por serem ricamente vascularizadas, eu consigo ver uma onda de pulso nas arteríolas capilares e vênulas, e através da percepção pelo aparelho dessa onda de pulso, eu tenho a leitura da saturação de oxigênio. A espectrofotometria é um método, então, bom, eu não sou um bom professor de biofísica, mas a espectrometria seria um método de análise óptica que vai utilizar medidas da radiação eletromagnética. E a gente está falando ali da luz visível, das coisas visíveis e da parte da radiação eletromagnética não visível. Okay? Então, é bem ampla a parte de radiação eletromagnética, mas a espectrometria utiliza uma técnica de análise óptica em que você vai ter medidas diferentes para diferentes comprimentos de onda dentro da radiação eletromagnética. E aí, esse método tem uma lei de Beer-Lambert, que seria, vamos dizer assim, a lei que explica de forma física o porquê que isso funciona, que diz que a absorvância do comprimento de onda da radiação eletromagnética, a absorção desse comprimento de onda por uma substância específica, ela é proporcional à concentração daquela substância específica. Então, quanto maior a absorvância, maior a concentração daquela substância específica. Quanto menor a absorvância, menor a concentração daquela substância específica. Então, dependendo da substância, ela absorve ondas eletromagnéticas de maior ou de menor comprimento de onda. Acho que ficou mais ou menos claro. Mas, tudo bem. A ideia é o seguinte. Quando você, então, coloca o seu dedo. Então, aqui está aqui seu dedo, ok? Ele vai ficar dentro desse aparelhinho aqui. E aí você vai ter aqui um emissor e do lado de cá eu tenho um receptor. O aparelho ele vai emitir duas, vamos dizer assim, vamos chamar assim, duas luzes, tá? Uma vai detectar a concentração de oxihemoglobina e a outra vai detectar a concentração de deoxihemoglobina.
essa luz, ela vai, então, ultrapassar os tecidos aqui. Então aqui está cheio de capilar aqui, não é isso? Então essa luz, ela vai ultrapassar os tecidos e vai chegar nesse receptor. E aí, através da lei de Lambert, ele vai dizer: quanto maior a absorção de certo comprimento de onda, maior a concentração de suas substâncias. Então, ele vai detectar as concentrações de oxihemoglobina e de deoxihemoglobina. São pulsos de luz. Liga e desliga centenas de vezes por segundo. E a ideia é que eles também identifiquem diferenças na concentração no pulso, nesse momento do pulso e no momento do não pulso, no momento não pulsátil, vamos chamar assim. Ok? Então, em dois momentos, ela vai detectar essas diferenças. Então, o aparelho tem um chip. Esse chipzinho. Nossa, isso é um chip. É um chip. Não tem um chip. Esse chip vai fazer um cálculo e aí ele vai te dar, então, os valores estimados de saturação de oxigênio. Ele vai dar os valores de frequência cardíaca e vai fazer num gráfico a onda de pulso. Ok? Massa. Bom, os aparelhos, mesmo esses mais simples, mais baratos, eles são bastante confiáveis. Bom, se a gente for confiar na opinião da indústria, a confiabilidade é, é, é bastante grande, principalmente quando a gente está detectando valores próximos do normal, tá? Ou pouco alterados. O que eu quero dizer é o seguinte: segundo a indústria, a saturação entre 70% e 100% tem uma confiabilidade ótima, com a variação de 2 a 3% para mais ou para menos, tá? Então quer dizer que, o que eu quero dizer com isso? A indústria diz que se você colocou o oxímetro e deu 98, provavelmente está entre 100 e 96. Está ali naquele intervalo. Tá? Seria um intervalo de confiança do cálculo. Acontece o seguinte: vocês têm que entender que quanto mais baixo esse valor, menos confiável é o valor, tá? Então, valores abaixo de 80, segundo pesquisadores, aqui não sendo segundo a indústria, mas segundo pesquisadores, valores abaixo de 80 são assim, a gente tem que desprezar, eles não são avaliáveis, tá? Abaixo de 80 o aparelho está perdendo capacidade de dar uma leitura boa. Então, acima de 80%, você tem um valor mais ou menos confiável. Existe uma estimativa, então, que, só para vocês terem uma ideia, uma saturação de O2, então, de 80% seria mais ou menos o equivalente a uma pressão parcial de O2 de 50, mais ou menos, milímetros de mercúrio. Isso num paciente sem alteração ácido básica, com pH ali de 7,4. Eu tenho uma ideia de quanto que está o PO2 a partir da saturação de O2, tá? Então, mas ok, nesse intervalo entre 70 e 100, aquele valor dado pela leitura do meu oxímetro é um valor confiável, certo? Certo. Bom, então vamos abrir aqui um espaço e aí vamos citar aqui as vantagens e as desvantagens do aparelho. Lembrando que a interpretação do resultado, a gente vai falar um pouco sobre isso num próximo vídeo, ok? No momento, vamos falar então, por exemplo, das vantagens da utilização da oximetria de pulso.
Então, é muito legal isso, porque olha só, quando a gente fala de exame físico, né? A estimativa de oxigenação tecidual por exame físico, ela é muito ruim. Os métodos de exame físico para detectar hipoxemia e hipóxia são ruins. Quando eu digo assim, são ruins, estou dizendo o seguinte: eles são tardios. Os sinais de hipóxia e hipoxemia são muito tardios. No caso da oximetria de pulso, o método ele é rápido, eu consigo rapidamente ter um valor. Então, por exemplo, antigamente, quando não tinha oxímetro, tinha que fazer muito facilmente, tinha que colher sangue arterial, mandar para o laboratório para fazer uma gasometria arterial para eu saber qual é o valor de PO2 e estimar a saturação de oxigênio. Isso demora um tempo, né? Hoje é praticamente automático e como ele é muito rápido, ele pode ser contínuo. Ele fica ligado ali no dedo e a leitura é feita de segundo a segundo, continuadamente. Então, hoje em dia, lá na UTI, você vê a leitura praticamente contínua dos valores de saturação de O2. Então, você consegue, ao menor alteração dos valores de saturação de O2, você já consegue detectar muito rapidamente. E, além disso, ele é não invasivo. Né? É conveniente você usar o aparelho, é indolor, você não precisa colocar nenhum catéter para fazer esse tipo de avaliação, você não precisa colher sangue, a colheita de sangue arterial para gasômetro arterial é uma colheita desconfortável, dói, funcionar a artéria é doloroso, então você conseguir fazer essa estimativa sem precisar funcionar o sangue arterial é muito legal. E com relação a sinais muito mais precoces, né? Então, no caso do Covid, a gente tinha falado um pouco sobre, lá quando a gente falou de cianose, de dispneia, eu falei um pouco disso, principalmente na aula de dispneia, vocês vão ver que não é incomum que em pacientes com Covid, evoluindo com hipoxemia, ou seja, com valores baixos de saturação de oxigênio, os pacientes não apresentem nenhum tipo de sinal clínico ou de sintoma clínico que indique essa alteração. Aí ele coloca o oxímetro e tá lá saturando 88%, ele nem imaginava que estava hipoxêmico. Então, ele consegue ter uma leitura mais precoce dessas alterações de oxigenação tecidual, né? Então, mais rápidos e mais precoces. A cianose, por exemplo, que seria um sinal de deoxigenação, um sinal de falta de oxigenação tecidual, é um sinal muito tardio. Você não quer esperar que o paciente fique cianótico para você identificar hipoxemia. Tá? Bom, mas existem as suas desvantagens. Eu não gosto da palavra desvantagem, acho que não seria uma boa desvantagem. Vamos chamar isso de limitações, tá? A técnica tem limitações. Então a técnica tem limitações. Uma das limitações é o seguinte: o método não permite descobrir se o paciente tem uma coisa que a gente chama de hiperóxia. Hiperóxia seria uma quantidade excessiva de oxigênio. E a hipóxia é tão danosa quanto a hiperóxia. Tá? Então, o excesso de oxigênio não é identificável pela oximetria de pulso.
E aí a gente sabe disso baseado naquela curva da dissociação da hemoglobina, do oxigênio e hemoglobina, que mostra que é, você começa aumentando o PO2, a saturação vai subindo, né? E a partir de certo ponto, não faz diferença a quantidade de PO2, a saturação continua em 99, 100%, 100%, 100%, e aí eu não consigo identificar se o paciente tem ou não tem hiperóxia. Tá? A gente vai falar, é, existe uma... Quando a gente vai falar de interpretação, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, sobre essa limitação. Então, em pacientes que estão lá com a saturação de 99, 100%, eu não sei se ele está em hiperóxia, eu não sei se tem um excesso de oxigênio. E aí, para eu poder saber disso, hoje em dia, eu acabo precisando colher um sangue arterial para fazer gasometria. Então, a gente precisa disso muito em pacientes em ventilação mecânica, dentro da unidade de terapia intensiva, tá? E, muito parecido com isso, eu não sei, então, os valores de PO2 e de PCO2. Então, os valores de saturação de O2 têm a ver com a detecção da hemoglobina ligada ao oxigênio. Quanto da hemoglobina está saturada de oxigênio. Tá? O PO2 dá uma estimativa muito mais direta, vamos dizer assim, da oxigenação tecidual. Lembra que a gente falou de medida indireta, né? O PO2 dá uma medida muito mais direta da oxigenação dos tecidos. E por uma questão ventilatória, a estimativa de PCO2, que é muito importante para a ventilação, para identificar a ventilação, ela só é feita também através de gasometria arterial. E aí eu acabo tendo que colher, um sangue arterial. Mas, vamos lá, voltando inicialmente, essas limitações, elas só são mesmo importantes em pacientes críticos. No paciente de avaliação habitual, essas diferenças acabam não sendo tão importantes quanto a gente está imaginando. As vantagens acabam superando essas limitações. É óbvio, ela não vai dar resposta para tudo, e é óbvio que em muitos casos eu vou acabar precisando de uma gasometria arterial com frequência, mas nem sempre, principalmente se o paciente não estiver em um estado crítico, vamos dizer assim. Ok? Então, até a próxima. Um próximo vídeo, então. Eu não sei quando é que vai ser. Eu estou mudando os temas das playlists, né? Uma hora eu falo sobre semiologia respiratória, outra hora eu falo sobre semiologia cardiovascular, outra hora. Agora comecei uma série sobre semiologia do abdômen, do aparelho digestivo. Então, mais tarde, a gente vai falar sobre oximetria, sobre a interpretação dos achados dentro da oximetria. Beleza? Até a próxima, gente. Valeu.